Apareceu Começou, aqui. então, começou. Então, perfeito, Giovana. Fiquem à vontade aí para Fechou. a gente começar. Tá bom, perfeito. Então, gente, obrigada pela presença de todo mundo novamente. A gente está aqui super feliz que vocês estão participando com a gente dessa segunda aula. Hoje a gente vai ter aula no mesmo esquema de ontem, dividida 20 minutinhos para cada. A gente vai dividir o tema de hoje com essas duas cientistas incríveis que temos aqui, a Rê Bombaldi e a Yasmin Hanan. Primeiro a gente vai começar falando sobre células-tronco, e aí a Yasmin que vai dar essa primeira parte da aula. E a segunda parte da aula a gente vai ter uma explicação sobre biomateriais com a Rê. Então, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar primeiro com a Yas, né, Yas? Fique à vontade, Yas, para Isso se mesmo. apresentar e boa aula a todos. Oi, pessoal. Boa tarde. Também quero agradecer todo mundo que está aqui hoje. Eu vou só compartilhar minha tela aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá. Sim. E agora vocês estão conseguindo ver minha tela? Estamos ouvindo e vendo, Yasmin. Sim. Perfeito. Legal. Tá. Então, só para iniciar aqui, vocês não estão vendo aqui o quadradinho do lado, não, né? Só está aparecendo para mim, só, né? Isso, só tá Ótimo. aparecendo Só a para tela checar. do slide. Tá bom, só para checar. Então, gente, só para me apresentar rapidamente, na verdade eu já falei com vocês semana passada, né? Semana retrasada, enfim, da outra vez que a gente conversou, mas só para recapitular, então, meu nome é Yasmin Hanna, eu sou bióloga, né? Estou finalizando meu doutorado em neurociências e células-tronco, então eu trabalho diretamente com essa questão das células-tronco, coloco a mão na massa nelas mesmo, né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho de como que eu faço isso, como que os cientistas em geral fazem isso, né? De manipular essas células. Eu também sou assessora científica da RCRIO, então eu também trabalho bastante com a parte teórica dos experimentos, então bolar um experimento, a metodologia, a análise, né, toda essa parte teórica que está por trás da realização efetiva, prática desses experimentos, e também sou a gestora pedagógica da RCRIO Educacional, que é a nossa plataforma de cursos, né, que foi lançada esse ano, e também trata sobre diversos assuntos, como medicina regenerativa, entre outros. Então, eu estou envolvida em várias frentes aí, né, relacionadas tanto à pesquisa quanto à parte acadêmica de ensino, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as células-tronco e seus poderes, né? Coloquei esse nome da aula aí, porque essas células são realmente bastante interessantes e têm bastante possibilidades de serem trabalhadas, vocês vão ver ao longo dessa aula. E eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem dúvidas, podem interromper, podem perguntar, se mandarem no chat também, se quiserem abrir aí para falar, ou enfim, vão me ajudando aí, tá, meninas? E uma coisa que eu quero pedir para vocês é interação, tá? Na aula agora. Eu quero que seja mais uma conversa, que seja uma coisa bem interativa mesmo, tá bom? Então, para começar, né? Eu quero fazer. Deixa eu só. Acho que não está passando. Agora foi. Para começar, eu queria fazer uma pergunta muito importante para vocês entenderem essa aula. Eu quero ver quem vai me responder. Quem conhece o Wolverine? Podem. Maravilhoso. Isso. Eu não estou vendo todo mundo aí aparecendo para mim. Se vocês quiserem abrir o áudio, podem abrir, tá? Eles levantaram a mão aqui, Yasmin, todo mundo. Sim. Beleza. Tá, então vocês conhecem bem aí o Wolverine, né? Então quero perguntar para vocês, qual que é o maior poder dele? Quem quiser responder aí. A turma aí consegue ativar o microfone? Acho que Se eles recuperar, né? Se reestruturar de novo, né? Retomar o padrão novo. Qualquer perda, ele volta Isso, a se exatamente. recuperar, né? Então, isso. Então, o maior poder dele é a regeneração celular, né? Ele tem outros poderes também, super força, etc. Mas para nossa aula, obviamente, esse é o mais interessante, né? Então, é esse poder de regeneração celular, por exemplo, aquele teve. Vocês estão vendo a minha. Deixa eu colocar aqui o apontador. Peraí. Não sei como é que coloco o apontador. Aqui. Apontador. Então, vocês estão vendo aqui, né? Ele tem uma ferida na testa e ela rapidamente vai fechando, né? Então, ele tem esse poder de regeneração celular, né? E aí, então,
o que que isso tem a ver com a nossa aula? Por que que eu comecei falando sobre isso, né? Quais células do organismo que têm esse poder também? Vocês sabem me dizer? Não fiquem tímidos. A pele? A pele? A pele, exatamente, mas quais células que estão por trás dessa regeneração da pele? É qualquer tipo de célula da pele? Hum, E aí, minha gente, nada? Podem escrever no chat também, se quiserem. Eu não estou vendo vocês, então fica complicado. São as células tronco, as células totipotentes. Exatamente, isso. Aqui no caso, As TOT ou as pluripotentes. E as isso, diferenças, né, do que é do desenvolvimento embrionário para o que a gente tem para regenerar os tecidos. isso, exatamente. Vou falar um pouquinho disso mais para frente. No caso aqui são as multipotentes, mas eu já vou explicar e vai ficar mais claro. Mas é isso aí, são as células tronco, tá? Então são essas as células que dão esse poder pro Wolverine. É lógico que no caso deles, elas se regeneram, promovem a regeneração muito mais rápido do que a gente, mas nós também temos essas células no nosso organismo, então a gente tem um pouquinho desse poder que o Wolverine tem também. Obviamente não tão forte quanto dele, mas a gente tem, né? Porque quando a gente se machuca, também é reestruturado ali, né? É regenerado, demora mais um pouquinho, mas né? Enfim. Então a gente tem essas células no nosso organismo, né? E aí, então, quais que são as propriedades dessa célula? Uma delas que eu já falei é essa questão de regenerar, né? Mas tem duas propriedades específicas delas, né? Eu queria saber se vocês sabem quais que são essas propriedades. Que estão ligadas com essa questão da regeneração, né? Não? Tá. se multiplicar, não sei se é se multiplicar. Isso, exatamente. Uma delas é exatamente essa, tá? Então, a gente tem aqui as células tronco, a gente chama elas de indiferenciadas, né? Porque elas estão no estágio em que elas podem se diferenciar em qualquer outro tipo celular do organismo, né? Então, uma das propriedades dessas células é exatamente isso, se diferenciar em diversos tipos celulares, dependendo do estágio que a célula tiver, como a Aline estava falando, né? Então, dependendo do estágio do desenvolvimento do organismo que a célula tiver, ela consegue se transformar em qualquer outra célula do organismo. E a outra propriedade é essa que o Carlos falou, né? Que é se autorreplicar, se multiplicar, gerando outras células tronco também. Então, ela faz essas duas coisas, né? Ela consegue fazer essa multiplicação e aumentar em quantidade, e aí, quando precisa, ela se diferencia nos tipos celulares específicos. Então, neurônio, célula do sangue, célula da pele, como aí o caso do Wolverine, né? Então, as células tronco têm essas duas propriedades aí. E aí, falando mais especificamente sobre os tipos, então entrando agora assim no que a Aline tinha comentado, né? A gente pode classificar essas células tanto com base na origem, quanto com base nessa pluripotência que a gente chama, nessa potência, né, que a gente chama dessas células. Então, o que que é a potência? É o quanto ela consegue se diferenciar em diferentes tipos celulares específicos, né? E a origem é com relação a de que tecido ela é originada, de que tecido ela vem, nessas células tronco. Então, quando a gente nasce, né, quando tem lá a fecundação, né, então tem a junção do espermatozoide com o óvulo para formar o zigoto, depois de um tempo ele começa a se multiplicar. Então, essa primeira célula ali que formou o zigoto, a gente fala que ela é totipotente, que é aquilo que a Aline tinha falado, ou seja, ela consegue se transformar em qualquer tipo de célula do organismo inteiro. Então, qualquer um que você precisar, ela se transforma. Inclusive os anexos extraembrionários, que é tipo líquido amniótico, placenta, âmnio, córion, né? Então, essas células conseguem se transformar em tudo. Depois que ela se multiplica já um pouquinho e ela está nesse estágio aqui, né? Essas células que estão aqui dentro, elas são chamadas de células tronco embrionárias, porque elas são dos embriões, certo? E elas têm essa capacidade pluripotente. Então, quanto à origem, elas são embrionárias, e quanto à
potência, né, elas são pluripotentes, porque elas conseguem se transformar também em qualquer célula do indivíduo, excetuando-se os anexos extraembrionários, tá? Aí, conforme, né, esse embrião continua essa multiplicação das células, ele vai crescendo de tamanho e essas células vão se especializando, vão se transformando em células específicas, né? Então, por exemplo, aqui, né, tá mostrando a célula-tronco se transformando aqui em célula de músculo, neurônio, célula do sangue, né? Vai se formando um indivíduo como um todo, vai se desenvolvendo o indivíduo, ele vai virando adulto, vai crescendo, né? E aí, então, ainda persistem algumas células ali dentro que tem esse potencial de célula-tronco, que tem esse potencial de se multiplicar e se diferenciar em outras células, né? Que é o que a gente chama de células-tronco adultas, tá? E aí sim, é aquilo que eu tinha falado, né, Aline? Elas são multipotentes, que é o caso lá do Wolverine, porque elas conseguem se transformar em algumas células do organismo, não em todas, mas dependendo do local que ela está no organismo, que a gente chama de nicho, né? Dependendo daquele nicho, ela consegue se transformar naquela determinada célula. Então, por exemplo, ali na pele, né, do Wolverine que estava com aquele machucado, tem as células tronco multipotentes ali que elas conseguem se transformar em pele, né? Se ele lesionar um músculo, por exemplo, a célula tronco vira músculo. Então, elas são um pouquinho mais já tem um destino um pouquinho mais determinado, então elas conseguem se transformar só naquele tipo de tecido que elas estão ali, né? Mas também é bastante importante porque essas células podem, então, ser utilizadas para terapia, né? E elas podem ser pegas ali no organismo, né? Sem a gente ter que utilizar um embrião para isso, né? Então, eu posso pegar a célula-tronco da minha pele, do sangue, né? Para poder utilizar elas depois, tá? E aí, então, um tipo específico que eu quero chamar atenção, tipo específico de células-tronco adultas, né, multipotentes, que eu quero chamar atenção, são as células-tronco mesenquimais, tá? Que são as células-tronco que estão nos tecidos sólidos, vamos dizer assim, né? Para diferenciar dos tecidos líquidos, que seria o sangue, né? Então, as células-tronco do sangue são as hematopoiéticas, né? Não vamos falar delas aqui hoje, vamos falar das mesenquimais, que são essas que estão nos tecidos sólidos, tá? Então, essas células tronco mesenquimais, elas podem ser obtidas em vários tecidos do organismo, né? Então, membranas do organismo, medula óssea, até mesmo no sangue também, né? Tecidos nervosos, pele, vários tecidos do organismo, né? E aí, aqui, eu vou chamar elas, ora eu vou chamar elas de CTM, porque é células tronco mesenquimais, né, em português, ou MSC, que é Mesenchymal Stem Cells, né, em inglês, tá? Dependendo da figura que eu estiver mostrando aí. Essas células, elas são bastante interessantes porque, como eu falei, elas são multipotentes, então elas têm capacidade de se transformar em algumas células específicas do corpo, né? Como, por exemplo, osteoblastos, que são células que originam os tecidos ósseos, condrócitos, que são células que originam os tecidos cartilaginosos, adipócitos, né, que estão ali envolvidos com a parte da gordura, né, células musculares, enfim, elas conseguem se transformar nesses tipos de tecidos, tá? Então, é importante vocês entenderem essa questão dos tipos, como que elas funcionam. Aí, quais que são as propriedades dessas células tronco mesenquimais, né? Como eu tinha falado, as propriedades das células tronco em geral, tanto embrionárias, mesenquimais, entre outras, é se automultiplicar, né? E se transformar em outras células. As células tronco mesenquimais fazem isso, porque elas são células tronco e elas têm algumas propriedades a mais, vamos dizer assim, né? Que são bastante interessantes para terapia, inclusive, e são coisas que vocês, entendendo isso, vocês vão conseguir pensar na questão dos experimentos que vocês têm que realizar, tá? Então, vamos lá. Tem aqui as células tronco mesenquimais, né? Elas conseguem se renovar aqui, se multiplicar, e elas têm essas propriedades de diferenciação em vários tipos celulares, várias linhagens celulares, como eu tinha falado, e tem essas outras duas propriedades que são bastante interessantes, né? Que são os efeitos parácrinos de sinalização, que é basicamente essas células, elas têm capacidade de secretar várias substâncias para o ambiente que elas estão ali. Então, se você tem uma célula tronco mesenquimal perto de outro tipo de célula já diferenciada, ela consegue se comunicar com essa célula, mandando para o ambiente ali esses fatores que elas secretam, né?
e aí com isso elas conseguem influenciar positivamente, vamos dizer assim, essas células. Então, por exemplo, se essas células estão inflamadas, tem um processo inflamatório ali, essas células tronco mesenquimais, elas conseguem regular essa inflamação, que é o que a gente chama de imunomodulação, né? Então, pode ter um efeito anti-inflamatório, enfim, ela vai modular esse ambiente ali que está inflamado, né? E vai ajudar essas células a restabelecerem o normal delas ali, né? Por meio desses fatores parácrinos, que é essa comunicação entre as células que estão próximas, tá? Então, essas propriedades aqui são bastante interessantes para efeitos terapêuticos, né? Porque essa questão de diferenciação em várias linhagens, vários tipos celulares, é interessante para aquela questão da regeneração que eu tinha falado. E essa questão dos efeitos parácrinos, da imunomodulação, é interessante também para doenças que envolvem esses processos inflamatórios. Então, vou pegar um exemplo bem recente, né? Na época da Covid. A gente lembra que muitas pessoas acabavam sofrendo o que a gente chamava de tempestade de citocinas. O que é a tempestade de citocinas? É um processo inflamatório muito forte que acaba prejudicando a própria pessoa, né? Então, essas células tronco mesenquimais, se elas são administradas ali, elas conseguem regular esse processo inflamatório, elas conseguem fazer com que esse processo inflamatório diminua e as pessoas vão se recuperando, tá? Então, é bastante interessante para isso. E aí, então, qual que é o outro nome que a gente dá para essas substâncias que são secretadas pelas células, né? Para fazer esse efeito parácrino de sinalização, de comunicação. A gente pode chamar também de secretoma, tá? Que é tudo que é secretado pelas células tronco mesenquimais aí, né? Então, aqui a gente tem as células, aí elas secretam moléculas pequenas, ácidos nucleicos, né? DNA, RNA, proteínas e peptídeos, vesículas extracelulares. Então, tudo que tem dentro dela ali, dependendo do que ela quer comunicar com as outras células, ela consegue pegar aquilo, empacotar e mandar para fora dela, né, secretar para o meio extracelular para comunicar com as outras células, tá? Então, esse é um termo aí que é bom vocês guardarem, porque vai estar bastante envolvido com o experimento que vocês podem vir a fazer, tá? Então, esse é o secretoma. Então, assim, no nosso organismo, essas células estão o tempo inteiro liberando esse secretoma no espaço extracelular para se comunicar, uma célula se comunicar com a outra e tal. Então, essas células estão fazendo isso no nosso organismo, os outros animais também, enfim. Mas aí o que é uma coisa interessante, né? Como que a gente pode pegar essas células e fazer com que elas continuem trabalhando fora do nosso organismo, né? Então, secretar todos esses fatores que eu falei, ou mesmo fazer essa questão de regeneração, ou mesmo a gente pegar essas células e estudar elas fora do corpo para ver como que elas atuam, para ver os mecanismos moleculares que estão envolvidos ali, como que as células funcionam, né? Como que a gente pode fazer isso fora do nosso organismo? Porque no nosso organismo elas estão vivendo ali normal, né? Elas estão sobrevivendo, estão se alimentando, enfim, normalmente. Mas aí como é que a gente faz, então, para tirar essa célula do nosso organismo e fazer com que elas continuem vivendo normalmente, né? É o que a gente chama de cultivo celular, tá? Que é aquilo até que a Fernanda mencionou ontem, né? Aquela questão de modelos in vitro, né? Que a gente testa medicamentos, por exemplo, nas células, né? Então, modelos in vitro, um dos tipos, né, dos modelos in vitro que a gente pode falar é o tipo da cultura celular, em que as células são aderidas no plástico de cultivo aqui, né? Então, como que isso acontece? Eu peguei um exemplo aqui de um cultivo celular de rato, mas isso se aplica para os humanos também, tá? Então, como que é feito esse cultivo, né? A gente pega ali, extrai um pouquinho dessas células do animal, né, ou do ser humano, aí pega esse tecido, então, digere ele, né, coloca algumas substâncias ali para ele ficar digerido, coloca num líquido, aí centrifuga, deixa eu só tirar essa telinha daqui, centrifuga essa substância ali, né? Esse líquido que tem essas células ali dentro. Para que faz essa centrifugação? Depois eu vou mostrar como que é uma centrífuga para vocês verem,
né? A centrífuga, ela é um aparelho grande assim, que a gente coloca esses tubos e aí faz com que gire a uma velocidade muito grande. E aí essas substâncias girando nessa velocidade grande tem uma separação entre as fases ali. Então você tem na parte de baixo as coisas mais sólidas, né? Porque elas são mais densas, então elas vão para baixo no tubo e em cima fica a parte líquida, tá? Então a gente consegue separar as células desse meio líquido que a gente colocou ali, tá? Para a gente conseguir depois descartar essa parte líquida e ter só as células isoladas ali, que é exatamente o que ele está falando aqui, ó, descartar o sobrenadante, que a gente chama, né? Que é essa parte líquida, tá? Depois a gente ressuspende esse sobrenadante em um outro tipo de líquido que seja interessante para a célula. Então, por exemplo, líquido que tenha nutrientes, né, que tenha proteínas, coisas que as células precisam para continuar sobrevivendo, como se elas estivessem sobrevivendo no nosso organismo, né? Que é o que a gente chama de meio de cultura, tá? Então, esse DMEM aqui é um tipo de meio de cultura, né? Aí a gente pega, então, depois e coloca esse meio de cultura juntamente com essas células em frascos de cultivo celular, que podem ser tanto garrafas, como essas que estão aparecendo aqui, como plaquinhas de cultivo, como essas que estão aqui do lado, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês, para ilustrar. Aqui é a centrífuga que eu falei, né? Então, coloca os tubinhos aqui, ele gira bem rápido, a velocidade que você estabelece lá tem que ser uma velocidade que faça essa separação, mas que também não mate as células. Se for muito grande, mata as células, né? Tem que lembrar que elas são vivas, elas estão ali. Então tem essa separação para a gente poder processá-las depois, né? Aí depois que a gente coloca essas células nesses frascos aqui que eu falei, a gente tem que mantê-las quentinhas, porque se a gente pensar, né, no nosso organismo, elas estão quentinhas, aqui a gente tem a nossa temperatura normal de sobrevivência ali, né? Temperatura corporal, que não pode nem baixar muito, nem subir muito, né? Ela tem que ficar estável. E é exatamente por isso que a gente coloca essas garrafas com as células numa incubadora, que é um equipamento que mantém estável tanto a temperatura quanto a questão de gases, né? Oxigênio, CO2, para que a célula consiga sobreviver. Então, o que a gente está fazendo aqui é basicamente emular, né, que a gente fala, tudo que está acontecendo no nosso organismo, tá? Então, meio que copiar tudo que está acontecendo no nosso organismo para poder manter a célula viva em cultura, tá? Aí aqui só eu coloquei para vocês verem, né, como que é a morfologia que a gente chama. Então, como é a carinha, né, dessas células quando a gente visualiza elas no microscópio. Então, a gente pega, por exemplo, aquela plaquinha ou aquela garrafa e coloca num microscópio para poder visualizar, né? A gente consegue ver essa carinha delas aqui. O que que acontece? Elas aderem no fundo da placa. Então, a gente, antes de colocá-las ali, a gente faz uma preparação naquelas placas com uma substância que permita que essas células fiquem aderidas no fundo. Porque se a gente for pensar, né, só pensar no nosso organismo, essas células mesenquimais, como eu falei, elas estão nos tecidos sólidos. Então, elas gostam de ficar grudadinhas, elas não ficam livres que nem se elas estivessem no sangue, por exemplo. Então, na placa, ela também fica aderida para poder sobreviver. E aí é isso que a gente vê, né? Ela gruda no fundo e ela começa a se espalhar, se multiplicar e aumentar de quantidade, tá? Aí também outra coisa interessante, né, é que a gente não precisa necessariamente, se a gente quer fazer um cultivo celular, toda hora pegar essa célula do organismo, fazer todo esse processo que eu falei, né, de digerir, de separar lá com a centrífuga, não sei o quê, e voltar e aí colocar na incubadora. A gente pode também fazer um processo de congelamento para poder armazenar essas células, que é inclusive uma das coisas que a R-Crio, né, essa empresa que eu trabalho, a gente faz, essa questão de armazenar células congeladas, tá? Então, por exemplo, se a gente quer, a gente está lá com as células na plaquinha, né, na garrafa, e a gente quer congelar essas células para usar depois, como terapia, enfim, para testes de fármacos, entre outras coisas, né? A gente quer usá-las depois. Então, o que que a gente faz? A gente tira essas células do fundo da placa, né? Aí depois a gente coloca uma substância ali para aquela célula ficar preservada, né? Para ela poder sobreviver ali no meio, e coloca uma substância para fazer esse congelamento, uma substância específica para fazer esse congelamento. Coloca nos tubinhos que a gente chama de criotubos, e aí a gente coloca nesses tanques de nitrogênio líquido, em que elas vão ficar a menos 196 graus. Por quê? Porque aí, congeladas, elas vão ter o metabolismo delas desacelerado, né? Ele vai parar e elas vão ficar naquele estado ali como se elas tivessem parado no tempo,
né? E elas conseguem ser armazenadas e mantidas ali, né? E depois, se a gente quiser usar aquelas células que estão congeladas, o que a gente faz? O processo inverso, né, de descongelamento. Então, a gente pega aqueles tubinhos ali, quer ver? Eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o criotubo, né, que eu tô falando aqui. Então, esses criotubos, eles ficam todos aqui dentro dessas caixinhas que vão nesse tambor de nitrogênio líquido, tá? E tem que tomar muito cuidado, né, como vocês podem ver aqui na foto, né, a pessoa que está manipulando esses criotubos, esse nitrogênio, tem que usar toda uma paramentação, todo um equipamento, luva, né, para não se queimar, porque o nitrogênio líquido, se entra em contato com a pele, queima, tá? Então, aí, o que acontece? Pega esse criotubo, né, e aí coloca em banho-maria, que a gente chama, né, com uma água um pouquinho mais quentinha ali, transfere para o tubo de novo, centrifuga para separar esse meio que estava com essas substâncias para mantê-las congeladas dessas células que estão no fundo, aí depois tira, né, sobrenadante de novo, pega essas células, coloca meio de cultura com os nutrientes e põe na plaquinha de novo e começa a cultivar novamente. E aí, esse cultivo depende muito do que você quer fazer, né? Quanto tempo você vai manter ela em cultivo ali, você tem que ir trocando esse meio de cultura periodicamente, porque as células consomem os nutrientes que estão ali e elas também produzem excretas, né? Que a gente chama, então são metabólitos, são substâncias que fariam mal para as células se elas ficassem ali naquele meio. Então a gente tira esse meio, coloca um fresco com nutrientes, tá? E aí, só para ilustrar melhor aqui, onde que é feito isso, né? A placa de cultivo com meio de cultura ou na garrafa de cultivo celular com meio de cultura também. Depende da quantidade de célula que você quer. É isso que vai dar essa diferença do tipo de material que você vai usar, tá? Aí, falando então mais especificamente sobre a parte de terapias, né? Então, falei como que a gente pode tirar essas células do nosso organismo, cultivar elas in vitro, né? Que a gente chama, fazer esse cultivo celular. In vitro que é... Alguém tem dúvida? Não? Acho que não. Bom, se tiver, me interrompe. Então, a gente pega essas células, né? Faz esse cultivo in vitro, que são nas plaquinhas, né? Ou na garrafa. E aí, usar essas células, então, para poder fazer as terapias, né? Para poder utilizar elas, por exemplo, para fazer aquela regeneração que o Wolverine fez ali, né? De novo, não tão rápido quanto ele faz, mas é um princípio parecido, tá? Então, como que funciona? A gente tem as células tronco mesenquimais, que a gente extrai desses tecidos que eu mencionei, aí a gente coloca elas nas garrafinhas, nas plaquinhas e faz a expansão dessas células, ou seja, por conta daquela propriedade que eu falei que elas vão se multiplicando, né, elas vão aumentando de tamanho. Por quê? Muitas vezes, para fazer essa terapia, a gente precisa de uma grande quantidade dessas células. Então, a gente coloca elas na placa, vai multiplicando elas ali, conforme elas vão tomando conta daquela placa e não cabem mais ali, a gente passa para outras, então a gente divide, por exemplo, em 2 placas e assim sucessivamente, até a gente ter a quantidade de célula que a gente precisa para fazer aquela terapia, tá? E aí, então, tem 2 formas de fazer essas terapias. A gente pode usar ou as próprias células, por exemplo, se a gente quer regenerar, quer que essas células se diferenciem em algum tecido específico, então é o que está na parte da esquerda aqui, né? As células tronco-mesenquimais são reinjetadas no organismo e aí elas fazem essa regeneração. Ou uma outra forma também é utilizar aquilo que eu tinha falado, que é o secretoma, né? Então, se no nosso organismo a célula tá ali no meio e ela tá secretando aquelas coisas, né? Todas aquelas substâncias na parte extracelular ali, né? Para se comunicar com as outras células, quando elas estão sendo cultivadas nas plaquinhas, elas também estão fazendo isso. Só que para onde que vai esse secretoma todo ali? Vamos ver se o povo tá acordado. Para onde que vai esse secretoma todo? Em cultura. Alguém? Ele vai estar ali no meio de cultivo? Exatamente, isso mesmo, Aline. Então, tem as garrafinhas ali com as células aderidas no fundo, tem aquele meio de cultivo que está boiando ali, e as células estão produzindo, né, esses secretoma, essas coisas que elas estão secretando ali. Então, o meio de cultura ele vai ficar o que a gente chama de condicionado, né? Porque ele está com esse meio aí cheio dessas substâncias, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, essas substâncias podem ter essa propriedade de imunomodulação, certo? Então, a gente pode pegar esse meio de cultura e utilizar ele como terapia para fazer esse papel imunomodulador, para, né, melhorar essa questão da inflamação, por exemplo. Então, esse é um outro tipo de terapia que a gente pode fazer sem precisar necessariamente da presença das células no organismo do paciente, tá?
Então, só aqui, né, ilustrando um pouco mais isso que eu falei. Então, a gente tem esse tipo de terapia com as células, que a gente pode chamar, a gente pode dividir em dois nomes, né? A gente pode falar em terapias alogênicas, tá? Que é quando uma pessoa doa as células tronco para outra pessoa ser curada, né? Então, o doador e o receptor são duas pessoas diferentes, então a gente chama de alogênico. Ou pode ser também uma forma de tratamento autólogo. Então, auto, né, da própria pessoa. Então, a gente retira as células dessa pessoa, né? Então, coleta aqui as células dessa pessoa, processa elas, faz modificação ali naquelas células, ou mesmo só expande elas e depois reintroduz, né, reinjeta naquele paciente. Então, é autólogo, tá? Ou aquilo que eu falei, né, da questão da terapia com o próprio secretoma, né? Então, aqui só ilustrando isso que a Aline falou, né? Então, a gente tem as células aqui em cultura, né? As células tronco mesenquimais em cultura. Aí elas estão aqui no meio de cultura, elas começam a produzir o secretoma, então aqui período de condicionamento, que a gente chama, né? Aí a gente pega esse meio de cultura condicionado, que está cheio desse secretoma, e a gente consegue, então, utilizar como terapia, né? Que é o que está mostrando aqui. Então, tem as células tronco, condicionou o meio, tem aqui o secretoma, e ele é injetado em diferentes tecidos, né? Para promover essa regeneração, essa diminuição na inflamação, etc. Tá? Aí, ok. Então, assim, essa parte da explicação sobre o que é célula-tronco, como que elas funcionam, quais são as propriedades, terminei. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se tiver, pode me interromper. Mas agora eu vou dar o exemplo. Pode falar, Aline. E aí, Yasmin, mesmo sendo o secretoma, não a célula em si, para fazer essa transferência para um paciente, por exemplo, também tem uma margem de possível rejeição. Na verdade, o secretoma é muito menos rejeitado, seria muito menos rejeitado do que uma célula-tronco, de fato, porque o que causa essa rejeição, né? Por exemplo, se a pessoa recebe um transplante de sangue, pode ter uma rejeição, ou mesmo um transplante de tecido, né? A gente tem que ter esse cuidado de entender se a célula do doador é compatível com a célula do receptor, porque as células têm proteínas na superfície delas que podem acabar estimulando a ação do sistema imune da pessoa que está recebendo, né? No caso do secretoma, muito provavelmente não tem esse problema, né? Então, porque, por exemplo, se for proteínas, elas estão ali envoltas em vesículas, né? E elas estão fazendo uma comunicação entre as células, como eu tinha falado. Então, isso não vai causar uma rejeição, entende? Porque é diferente de ter a proteína na superfície da célula e isso está entrando em contato com células do sistema imune, sabe? Então, inclusive, essa é uma das vantagens de se utilizar o secretoma ao invés das células. É essa a probabilidade muito diminuída de se ter essa rejeição, tá? Então, assim, e aí, claro, na prática para um tratamento, tanto de tanto usando a célula tronco quanto o secretoma, tem que ter esse cuidado da medicação prévia para evitar a rejeição, ou no caso do secretoma não precisa administrar a medicação? Então, no caso do secretoma, a rejeição é muito menor, né? Então, muito provavelmente não teria que utilizar esse medicamento de imunossupressão que a gente fala, né? Tá? É mais a questão da célula mesmo. Mas aí, assim, depende muito do que você quer, da forma que você quer fazer o tratamento, né? O que você está tratando. As células podem ter vantagens ou o secretoma pode ter vantagens, né? Então, por exemplo, as células, se a gente quer regenerar, se a gente quer que essas células se transformem em outros tipos celulares ali, a gente precisa utilizar as células, porque o secretoma não vai se transformar em outra célula, certo? Porque ele não é uma célula. Mas essa questão da rejeição, o secretoma não causa, né? Então, essa é uma das vantagens com relação às células. E também ele consegue entrar, vamos dizer assim, em tecidos que talvez as células não conseguiriam, né? Então, por exemplo, se a gente for ter um tratamento do sistema nervoso,
A gente tem aquela barreira hematoencefálica, né, que é uma barreira que protege o sistema nervoso central. Dependendo da célula que você está administrando, ela não consegue passar essa barreira, mas o secretoma poderia passar. Só um detalhe aqui que eu acabei não falando, mas uma das coisas que dá para fazer também é você filtrar esse secretoma para você obter, você selecionar exatamente o que você quer dele ali, né? Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, mas tem uma palavra chamada exossomo, que está bem alta atualmente, né? Exossomo é um tipo dessas substâncias que estão ali dentro do secretoma, né? Então, em vez de eu pegar o secretoma como um todo, lá, o meio de cultura como um todo, e aplicar no paciente, eu pego só os exossomos. Então, eu filtro bem ele ali, faço um processamento e uso só os exossomos, que são essas vesículas bem pequenininhas que têm um conteúdo ali dentro. E aí eu uso esses exossomos, né? Então, aí a chance de rejeição é infinitamente menor. Tá? Então, muito provavelmente não teria que usar esse medicamento de imunossupressão, tá? Claro que cada paciente é um paciente, mas assim, no geral falando, muito provavelmente não teria que usar, tá bom? Obrigada. Imagina. Então, beleza. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Mas aí agora, então, eu vou dar um exemplo de experimento que foi realizado, né? Quer ver? Vou colocar aqui. É um experimento que foi realizado na missão 18, né? Que foi a anterior a essa nossa, tá? Foi realizado pelo pessoal do Canadá, tá? Então, qual que era a ideia deles, né? Eles queriam investigar o impacto da microgravidade na anemia espacial, relacionada a quê? A uma substância que é chamada eritropoetina, tá? Que é uma substância que está presente ali no sangue, né? Então, eles queriam ver isso, o impacto da microgravidade na eritropoetina para implicações terapêuticas, tá? E aí, como que eles fizeram isso, então? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer uma analogia com uma comparação, né, com a aula que a Fê deu ontem, né? Então, falando daquela questão lá do método científico, para vocês conseguirem identificar bem cada uma daquelas etapas que ela estava falando, né? De observação, hipótese, entre outras, tá? Então, qual que foi o problema que esse grupo enxergou, né? Então, assim, tem o problema, né? Fazendo analogia lá com a aula da Fê, é a observação e o levantamento da literatura. Então, eles vão observar um problema e vão para a literatura pesquisar o que já tem nessa área, o que eu já sei disso, para poder fazer o experimento, né? Pensar no que dá para fazer de experimento depois. Então, qual que era o problema desse caso aqui, né? Os astronautas, eles apresentam uma anemia que acaba sendo induzida quando eles estão lá, né, no espaço. Por quê? Tem uma redução na contagem dos glóbulos vermelhos, né? Então, só recapitulando, os glóbulos vermelhos. Não vou recapitular, vou perguntar para vocês. O que fazem os glóbulos vermelhos? Vamos interagir um pouquinho. O pessoal aí das escolas não consegue falar, não? Os alunos? Não dá para abrir o microfone? Se alguém quiser falar. Digam lá. Transportam oxigênio. Isso. Exatamente. Então, os glóbulos vermelhos, eles fazem esse processo de transportar oxigênio e mandar oxigênio para os tecidos, né? Então, se tem uma diminuição na quantidade desses glóbulos vermelhos, falta oxigênio para os tecidos desses astronautas. Então, tem essa anemia, né, que a gente chama aí, tá? Então, o que causa isso, né? Essa anemia? Pode causar fadiga, diminuição da força nesses astronautas, disfunção cognitiva, ou seja, eles começam a ficar confusos porque não chega oxigênio suficiente no cérebro, o cérebro não consegue trabalhar da maneira que ele deveria, então tem essa disfunção cognitiva e problemas cardíacos também podem acontecer, tá? E isso é uma barreira importante para missões espaciais de longa duração. E turismo espacial também, né? Mas, sei lá, daqui a alguns anos as pessoas querem fazer um turismo fora da Terra. Como é que vai fazer se você ficar muito tempo lá fora, você começa a ficar anêmico, né? Você começa a ter problemas de saúde, tá? E também essas missões espaciais de longa duração com esses astronautas, né? Então, e aí esse grupo foi na literatura para poder entender o que
acontecia, por que tinha essa questão, né, de diminuição aí dos glóbulos vermelhos associados à anemia, e eles encontraram, então, que acontecem anomalias na produção da eritropoetina, que eu vou chamar de EPO aqui, porque senão vai ficar difícil de eu falar essa palavra toda hora, tá? Então, o EPO, que é um hormônio crucial que estimula a produção dos glóbulos vermelhos, que eu tô chamando de GV aqui, tá? Então, assim, a eritropoetina, ela é produzida no organismo e estimula a produção desses glóbulos vermelhos que vão fazer esse transporte do oxigênio, tá? Só que nesses astronautas tem uma variação, tem anomalias na produção desse EPO, tá? Que eles viram que tem uma quantidade menor nesses astronautas e depois que eles voltavam para a Terra, tinha um pico, ele aumentava a produção desse EPO, tá? Então, ó, astronautas apresentam níveis muito baixos do EPO no espaço, e quando eles voltam para a Terra, tem esses níveis elevados pós essa missão, né? Então, talvez essa eritropoetina funcione de maneira diferente na microgravidade. Essa foi o quê? A hipótese que eles levantaram, né? Exatamente essa aqui. Talvez a eritropoetina funcione de maneira diferente na microgravidade. Essa era a hipótese, tá? E aí, como que eles vão, então, responder a isso, né? Como que eles vão checar essa hipótese? Eles vão bolar o experimento para poder testar isso, né? Então, qual que era o objetivo do experimento? Era determinar como a capacidade da eritropoetina de estimular a produção dos glóbulos vermelhos é afetada em um ambiente de microgravidade, comparando com condições na Terra. Então, só recapitulando, é uma coisa importante que vocês precisam lembrar que vocês têm que fazer. Tem que ter o controle aqui na Terra. Então, tudo que for feito lá na estação espacial tem que fazer igualzinho aqui na Terra, né? Para depois poder comparar o que mudou, porque você colocando as mesmas condições aqui e lá, a única coisa que vai ser diferente é o que está sendo testado. Então, você consegue analisar o resultado do que mudou ali, tá? Então, como que eles fizeram esse experimento, né? Aqui só ilustrando, né, a questão lá do Minilab, né? Então aqui tem uma imagem real dele com os 3 compartimentos. Opa, alguém quer falar? Não. Tá. Tem os 3 compartimentos que o astronauta consegue tirar esse grampinho aqui e misturar os fluidos, né? E aí aqui, então, a gente tem 3 volumes, então tem o primeiro volume aqui, aí tem o grampo, aí solta, mistura o 2 com 1, depois solta e mistura esse que estava aqui no meio com o terceiro, tá? Então, como que foi feito esse experimento, né? Eles colocaram aqui no primeiro volume o EPO inativo, né? Então, porque se a gente for pensar, né? Toda substância que está ali num meio líquido, por exemplo, essa substância ela está reagindo, né? Está sofrendo reações químicas ali. Então, se a gente coloca isso direto, sem estar inativado ali no tubo, ele pode estar reagindo, pode estar se modificando, né? E aí a gente não vai ter um controle muito preciso do que acontece só lá na estação espacial. Por quê? Esse tubo ele vai sair aqui da Terra, né? Ele vai ficar um tempo ali até ser colocado no ônibus espacial para subir, aí lá, até chegar lá, né? Vai todo um tempo e nisso o negócio já está reagindo, né? Não é interessante, porque a gente quer que a reação aconteça só lá em cima para a gente poder ver essa diferença do que aconteceu lá em cima e o que aconteceu aqui na Terra, tá? Então, uma forma de fazer isso é no caso aqui, né, inativar esse EPO. Uma das formas é, por exemplo, liofilizar, que é tirar toda a água dessa substância, né, para que ela pare de reagir, tá? Então, provavelmente eles colocaram o EPO inativo no volume 1, talvez liofilizado, né? E no volume 2, eles colocaram uma substância para reidratar essa eritropoetina, né? Pode ser salina, PBS, enfim. Para reidratar, para colocar água de novo nessa eritropoetina, e juntamente com reagentes que simulam a atividade de células progenitoras hematopoéticas. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Que esse nome aí tá muito, né, complicado. Essas células progenitoras hematopoéticas, elas são células-tronco que são responsáveis pela produção de glóbulos vermelhos, tá? Só que a gente não pode colocar célula no Minilab, certo? Porque elas vão morrer, elas não vão conseguir sobreviver ali. Lembra que eu falei que elas precisam toda de uma condição de incubadora, de etc e tal? Então elas vão morrer. Não dá para colocar célula no Minilab. O que a gente pode colocar então?
reagentes, proteínas, enfim, substâncias que simulam a atividade dessas células, tá? Para aí a gente misturar esses reagentes junto com a eritropoetina e ter essa reação para a gente ver o que acontece, né? Então, no volume 2, tá junto ali, substância para reidratar, junto com esses reagentes. Aí, o astronauta vai fazer o quê? Quando estiver lá na estação espacial já? Soltar esse clipezinho para misturar o volume 1 com o 2. E aí tem a reação que a gente quer que aconteça. Aí, uma outra coisa importante também. Yasmin, desculpa interromper, mais 5 minutinhos, só para a gente não passar da 1h20, né? A Renata vai ter um pouquinho mais de 20 minutos para falar e a gente quer dar uns 10 minutos para o pessoal perguntar. Então, mais 5 minutinhos aí, tá bom? Tá bom, já tá no para não finalzinho. passarmos do tempo. Não, perfeito. É que a gente, enfim, para também as escolas a gente sabe que tem outras coisas a partir da 1h30, 1h30, né? 1h20. É até bom você me lembrar que eu desato a falar aqui no bar. Mas para deixar a Renata também, que ela tem coisa bem bacana para mostrar. Com certeza. Obrigado. Tá. E aí, então, o que acontece no final, né? Misturou os dois aqui, só que, de novo, a gente não quer que a substância fique reagindo para todo sempre até ela voltar para a Terra, né? E pegar esse percurso que ela tá chegando na Terra, até chegar de volta para vocês e continuar reagindo. Então, no terceiro volume, eles podem ter colocado ali, então, uma substância estabilizante ou conservante para parar essa reação e conservar tudo que aconteceu ali no espaço, né, para manter até chegar na Terra, tá bom? Então, essa parte de análise e discussão, né? Então, fazer essa comparação do experimento que foi realizado aqui na Terra, junto com o experimento que foi realizado lá, que é o tal do controle que eu falei, né? Então, só uma observação que eu coloquei, embora não fosse possível cultivar células diretamente lá na estação espacial, a interação entre a eritropoetina e os reagentes poderia ser avaliada por mudanças químicas ou biológicas que acontecem ali no Minilab, né? E aí, por último, né, é aquela parte da conclusão, que é as implicações dos resultados, né? Então, as conclusões podem esclarecer os mecanismos de anemia espacial e a utilidade da eritropoetina fabricada como tratamento possível. Então, entendendo o que acontece com a eritropoetina lá, isso pode acabar ajudando num tratamento possível para os astronautas e até mesmo para nós aqui na Terra, né? Então, esses achados podem servir como base para futuras pesquisas sobre a saúde dos astronautas e o desenvolvimento de tratamentos para anemia, tanto no espaço quanto na Terra. Obrigada. Desculpa ter passado o tempo. Acho que é isso. Sem problema, Yasmin. Foi Vamos ótimo, fazer Yas. o seguinte. Se todo mundo topar, foi excelente. Obrigado, Yasmin. Se todo mundo topar, vamos passar para a Renata, né? E aí a gente deixa 10, 15 minutos no final para perguntas, né? Porque... Obrigado, gente. Olha só. Obrigado. E aí a gente deixa o final para perguntas, tá? Aí amanhã a gente tenta, enfim, vamos realmente manter o tempo, é importante, e quebrar, porque é legal dar uma quebra para o pessoal perguntar e tal, e depois voltar. Mas hoje acho que vamos em seguida, Rê, se você conseguir aí 20 e poucos minutinhos, tá bom? Belezinha. E aí a gente abre em projetando seguida para aqui. perguntas. E não vamos esquecer que também quem tiver perguntas depois e tal, pode mandar no chat, ou mesmo em algum outro momento lá no grupo, e a gente responde. Obrigado, gente. Deixa eu projetar aqui já o meu, pessoal, só um segundinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tudo certinho. Ah, legal. Sim. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a segunda parte, né, da nossa aula de hoje. Vamos agora, a Yasmin passou, né, por toda essa coisa incrível da biologia. E agora vamos falar de outra coisa incrível, que é a engenharia, né? Quem aí se anima para falar de engenharia comigo hoje? Vamos falar de biomateriais, né, e como eles são importantes, até no nosso dia a dia, né, gente? Vamos entender o que eles são e para que eles servem e como que a pesquisa, usando biomateriais lá em microgravidade, pode ajudar a gente em muita coisa aqui, tá? Então, só para eu me apresentar, né, primeiramente, eu sou a Renata Bombaldi, eu sou engenheira química de formação e eu tenho doutorado na área de engenharia química também, mais especificamente na área de biomateriais usados em engenharia de tecidos e órgãos, tá, gente?
Então, depois do meu doutorado, eu segui minha carreira profissional trabalhando com tecnologias emergentes aí, né, de medicina regenerativa, terapia celular, bioimpressão 3D, né, e hoje eu sou gestora de melhoria de processos na RCrio, então eu trabalho, né, com processo de processamento, né, de células lá da RCrio, e eu também sou parte do comitê científico, né, então é um prazer estar aqui com vocês, coordenadores, professores e os alunos, né, vamos entender junto aqui sobre os biomateriais hoje. Então, deixa eu passar aqui, vamos começar. Também quero uma aula interativa, tá, gente? Eu vou fazer uma primeira pergunta para vocês, né? Se vocês têm uma ideia do que é a definição de biomateriais. Alguém já ouviu falar? O que vocês chutam que é isso? Tem muita gente que acha, né? Fala, né? A primeira resposta é que biomateriais são materiais de origem biológica. Eu aposto que muitos de vocês pensaram, né, nessa definição primeiro, que um biomaterial é alguma coisa que vem da natureza, alguma coisa bio aí, né? Mas assim, gente, não necessariamente, tá bom? Os biomateriais, eles são materiais que eles podem ser tanto feitos pelo homem, né, ou seja, sintéticos, quanto os naturais, que vêm dessa origem da natureza. E eles são projetados para ajudar no tratamento de algumas doenças, ou mesmo para fazer diagnóstico de doenças, ou para ser utilizado em exames médicos, por exemplo. Então, ele é qualquer material que entre em contato com fluidos biológicos, né, que a gente usa em contato com o corpo. E eles atuam tanto substituindo algum tecido, quanto tratando ou mesmo regenerando, que a gente vai ver, né? Qual que é a diferença de substituir e regenerar? Quando você regenera, você recupera as funções que aquele tecido, aquele órgão tinha, né? E quando você substitui apenas, ou quando você repara, você não necessariamente recupera a função que ele tinha antes, mas você tem ali um substituto, né? Simplesmente para dar um suporte ali, digamos assim, né? Mas a gente vai entender mais isso quando a gente falar dos biomateriais na medicina regenerativa. E aí eu queria perguntar para vocês entendendo, né, o que é o biomaterial, né, que é o que eu falei para vocês, que é um biomaterial que entra em contato com os fluidos corpóreos, que a gente usa para tratar doenças, ou para substituir uma parte de um tecido, né? Ou mesmo para exames, enfim. Vocês acham que vocês têm aí com vocês algum biomaterial no corpo de vocês agora? É que grande parte da nossa audiência são jovens, então não sei se vocês precisam, né, já de algum substituto aí, mas talvez aí as pessoas mais experientes, digamos assim, já tenham que usar, por exemplo, uma lente de contato. Se vocês usam uma lente de contato, vocês estão usando um biomaterial. Ou se vocês têm um implante dentário, por exemplo, ou mesmo ali, gente, um curativo, ele é um biomaterial. Às vezes a avó, o avô de vocês aí tem um implante de quadril, que é comum em pessoas mais idosas. Então, aí vocês podem ver, né, quais são os tipos de biomateriais mais comuns que você pode ver que alguém da família de vocês vai usar, tá? E aí, aproveitando lá, né, toda a explicação da Yasmin, do Wolverine, que a gente entendeu que ele se regenera, a pele dele regenera, a pele dele tem células-tronco, né, que se diferenciam em células de pele. E aí, né, pensando ainda no Wolverine, será que o Wolverine ele tem um biomaterial especial no corpo dele? Como que é o nome do biomaterial que ele tem? Adamantium. Isso aí. Vocês nunca mais vão esquecer, né, que o adamantium é um biomaterial. Olha só que legal, gente. Então, por que o adamantium é um biomaterial? Porque ele tem a função de suportar ali o esqueleto, né, do Wolverine, reforçar também, né, o esqueleto dele, dar força para ele, enfim, né? Então, o adamantio, ele está em contato ali com o corpo, com o fluido corpóreo do Wolverine. Por isso que ele é considerado um biomaterial. E, gente, só para, assim, esclarecer, o adamantio, talvez eu quebre algumas expectativas, enfim, mas ele é um material da ficção, tá, gente? Ele não existe de verdade, porque ele é um material muito, muito resistente, enfim, né? Ele foi
projetado para ficção, assim, claro, tem alguns materiais que se assemelham um pouco, chegam lá perto, mas o adamantio, ele é diferente. Mas por que que ele é tão legal, assim, né, da gente dar de exemplo, para vocês realmente não esquecerem que o biomaterial, ele pode ser um metal, o adamantio, ele é um metal, né? Então, ele pode ser de diferentes tipos, diferentes origens, esse biomaterial. No caso das lentes de contato, elas são polímeros. No caso do adamantio, né, que é ficção, mas ele é um metal. E a gente pode ter também um terceiro tipo de biomaterial, de matéria-prima, né, que a gente pode usar para fazer biomaterial, que são as cerâmicas. Então, aqui nesse slide, né, eu coloco essas 3 fontes de matéria-prima para fazer biomateriais, né? Os metais, que eles são muito usados lá naqueles parafusinhos que usam em cirurgias ortopédicas, por exemplo, ou naquelas próteses de quadril. Tem as cerâmicas também, né, que elas são muito usadas para mimetizar tecido ósseo, porque o próprio osso, ele é um material, né, um cerâmico, assim, ele tem a hidroxiapatita, né, que é um material cerâmico. Então, as cerâmicas, elas são muito utilizadas para essa aplicação. E, inclusive, em implantes dentários, a parte que imita o dente ali é de material cerâmico, tá? Mas não é a cerâmica, gente, igual do azulejo ali, que tem no seu banheiro, na sua cozinha. É uma cerâmica um pouco de uma composição, claro, um pouco diferente. É uma cerâmica que ela é biocompatível, que a gente chama. É uma cerâmica que ela tem, por exemplo, a própria hidroxiapatita do osso, que é uma cerâmica natural ali, ou outros tipos, né, que não causam reações no corpo, tá? E um terceiro material que eu já mencionei também são os polímeros, né, que é da própria lente de contato, que eu coloquei ali o desenho para vocês, né? Mas também se usa muito para fazer curativos de pele. E também os hidrogéis, que os hidrogéis são materiais que eu vou explicar mais para frente para vocês. Eu tenho um slide, mas guardem essa palavrinha aí, hidrogéis, porque são biomateriais muito, muito interessantes na medicina regenerativa, tá? E os biomateriais, como eu coloquei para vocês nesses 2 quadradinhos, um de cada lado aí da tela, eles podem servir como o que a gente chama de dispositivos de liberação controlada de agentes bioativos. O que significa isso? Significa que eles podem ser usados como um veículo para a gente entregar medicamentos, remédios no corpo. Então, por exemplo, quem já usou o Salonpas ou alguma coisa desse tipo, né, no corpo, para, tô doendo aqui meu ombro, vou colocar um Salonpas. O Salonpas, ele, né, tem um material lá, o polímero, que é o biomaterial, e ele entrega um fármaco no seu corpo, né, um anti-inflamatório ali. Então, ele é um dispositivo de liberação controlada, tá, gente? E os biomateriais, gente, eles têm um histórico muito, muito legal, né? Só para vocês entenderem, eles, desde os primórdios aí, digamos, os próprios neandertais, né, os homens pré-históricos, eles já usavam biomateriais, eles usavam madeira para colocar, para substituir um dente, para eles não ficarem sem dente. Os maias, lá atrás, os povos maias, eles usavam conchas, aquelas conchas de praia também para substituir o dente. Aí já é um pouquinho melhor, né? Parece mais um dente mesmo, é um material que já é mais um material cerâmico. Mais para frente, lá na Europa, na Idade Média Antiga, o pessoal usava metais nobres, como prata, ouro, para fazer suturas, para também usar como substitutos de dente também, dente de ouro, né? Só que isso foi evoluindo, gente, com o tempo, né? E foi mais depois da Segunda Guerra Mundial, né, que foi lá no fim dos anos 40, né, 30, 40, que começou uma pesquisa mais intensa nesses biomateriais, porque tinha muitos feridos de guerra ali, né, durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente. E aí eles tinham que trazer soluções. Mas eles viram que aqueles biomateriais que a gente chama de inertes, que é o que tinha até então, né, que inerte é o quê? Que não interage. Ele está ali, igual eu te falei, né, a madeira que coloca no dente. Está ali fazendo um papel de vai ajudar na mordida, mas não tem nenhuma atividade ali no local, né? Então, com essas pesquisas avançando, eles foram, né, os pesquisadores foram percebendo que é importante trazer o quesito de bioatividade do material.
para não só ele servir como um substituto ali inerte, mas ele participar ativamente de um processo de reparo do tecido, por exemplo, para ele ajudar essa cura, né? Só que o tecido ele se cure sozinho com a ajuda desse material, né? E foi nos anos um pouquinho mais para frente, aí nos anos 1960, que daí se viu a necessidade, né, de realmente vir com esse conceito de biocompatibilidade, biofuncionalidade, e como os biomateriais, de fato, entregam uma resposta benéfica para o tecido que a gente está querendo reparar, regenerar, né? E aí, hoje em dia, gente, agora, a partir dos anos 2000, 2010, a gente tem decolado no sentido de que os biomateriais, eles têm sido focados cada vez mais em biomimetismo. O que é isso? Você imitar o que a gente encontra no corpo. Então, eles são cada vez mais parecidos com os tecidos, enfim, que a gente tem no nosso próprio corpo, tá? Então, eles são feitos de proteínas, né, que imitam o que a gente encontra nos nossos órgãos. E aí, agora, gente, né, para a gente falar de medicina regenerativa, vamos imaginar, né, passando de biomateriais para a gente chegar aqui. O que a gente tem que imaginar? Imagina que a gente consiga colocar células vivas, né? As próprias células tronco que a Yasmin acabou de falar, imagina que a gente consiga colocá-las, combiná-las com um biomaterial, de forma que as células elas se sintam bem, elas se sintam confortáveis, elas se sintam em casa naquele biomaterial. Isso faz parte, né, da medicina regenerativa, né? Por quê? Porque a medicina regenerativa é uma área da medicina que vai ter como propósito regenerar tecidos, órgãos danificados. E, para isso, ela usa de ferramentas como biomateriais combinados com células, ou só células, para fazer isso acontecer, para estimular a capacidade natural de cura do tecido, do órgão danificado. Então, basicamente, né, a gente tem, dentro da grande área da medicina, afunilando a medicina regenerativa, visando esse reparo, essa substituição, essa regeneração, né, por meio de células combinadas com biomateriais ou células sozinhas. Mas por quê, né, gente? Por que a gente quer fazer esse reparo, essa substituição de tecidos e órgãos, né? Bom, gente, um bom motivo que eu deixo aí para vocês é diminuir a longa fila de espera de transplantes de órgãos no mundo inteiro, gente. Né? A gente tem uma demanda enorme de pessoas que precisam de órgãos, né, para substituição de órgãos, né? Alguém que precisa de um coração, de um rim, de um fígado novo. Só que a oferta desses órgãos não é o suficiente, né? Infelizmente, hoje, qual que é o cenário? Pessoas têm que morrer para que pessoas tenham que viver, né, gente? Infelizmente é isso, porque a doação de órgãos vem disso. Então, com a medicina regenerativa, a engenharia de tecidos, a gente quer trazer uma solução para isso. A gente quer que órgãos, tecidos sejam criados em laboratório, por exemplo, para que a gente possa prover uma solução para isso. Mas, gente, isso digamos que no passo que a ciência está hoje, isso vai demorar um pouco, porque isso de criar órgãos e tecidos em laboratório é complexo, né? Vocês devem imaginar. Então, quais que são os alvos mais imediatos, assim, né, que a gente visualiza? O primeiro é uma abordagem que tanto a Fer falou na aula ontem, quanto a Yasmin na aula dela agora há pouco, que é a testagem de medicamentos in vitro. Então, para que a gente usaria né, um órgão, um tecido feito em laboratório? A gente usaria ele como modelo para testar um medicamento para ver se ele funciona no nosso corpo de verdade. Isso já existe, gente, para pele, por exemplo. A L'Oréal, que é aquela marca de shampoo que as meninas principalmente devem conhecer, ela tem uma divisão, né, dentro da empresa que cria um produto que chama EpiSkin, que é uma pele artificial. Eles pegaram célula de pele, combinaram com biomaterial lá e com aquela pele artificial eles testam os cosméticos, por exemplo. Mas eles vendem também essa pele artificial para muitas empresas testarem medicamentos, né? Então, isso evita a testagem em animais, né?
Isso é bom por quê? Porque a gente reduz o uso de animais e, ao mesmo tempo, a gente testa o medicamento num ambiente que é mais fiel ao nosso corpo, né? Porque o modelo de pele é feito com pele humana, não é a pele do ratinho ou pele do porco, é a pele humana, né? Então, por isso que é tão legal. E outra coisa, gente, né, que é uma realidade mais próxima também, é você não substituir órgãos inteiros, mas, claro, partes de órgãos, né? Então, tem as válvulas cardíacas artificiais, por exemplo, né? Que são uma realidade mais próxima aí para a gente pensar no que a medicina regenerativa pode ajudar a gente no futuro próximo, tá? E aí, né, passando da medicina regenerativa para falar da engenharia de tecidos, né, que é uma abordagem da medicina regenerativa. A medicina regenerativa, ela tem essas duas vertentes, tá, gente? Então, que é combinar materiais com células, né? Ou o uso exclusivamente lá de células para tratar uma determinada condição. Quando a gente fala do uso de células ou engenheirar células em si para tratar uma condição, a gente está falando de uma abordagem que chama terapia celular, que eu não vou estar abordando aqui nessa aula hoje, mas também é uma abordagem da medicina regenerativa, tá? Uma outra que é a que a gente vai conversar hoje é justamente a engenharia de tecidos, que é essa combinação que eu falei com vocês, os biomateriais, que a gente já entendeu o que é, com células vivas. E dentro dessa definição aí, né, a gente tem o que a gente chama de tríade da engenharia de tecidos. O que é essa tríade? Esse triângulozinho que eu estou mostrando ali no slide para vocês, que é justamente a combinação dessas células, pode ser células-tronco, que a Yasmin explicou, com os biomateriais, que no âmbito da engenharia de tecidos a gente chama de scaffolds, tá? Do inglês andaime, e eu vou explicar para vocês já por quê, tá? E o terceiro item dessa tríade são os fatores bioquímicos. O que são fatores bioquímicos? É o que a Yasmin acabou de explicar. É o próprio, por exemplo, o secretoma da célula, né? São diversas moléculas ali, proteínas, é o que a célula, o que traz alguma sinalização para a célula. Então, um bom exemplo é o próprio secretoma da célula, tá, gente? E aí, qual que é a ideia da engenharia de tecidos? Bom, vamos ver nessa figurinha ali da direita, né? Você tem, por exemplo, um paciente e você vai extrair as células tronco dele. Você vai multiplicar elas in vitro, como a Yasmin acabou de explicar, e em paralelo você vai estar formulando um biomaterial que você vai ter como propósito misturar essas duas coisas, né? De modo que, claro, as células gostem daquele biomaterial ali, para depois você devolver no corpo, numa parte de um tecido que esteja precisando ser reparado ou regenerado ali, né? Vejam naquela figurinha amarelinha, está faltando um pedacinho do nosso tecido ali, do osso, por exemplo. Então, você vai voltar esse biomaterial com célula ali para aquele lugar. E conforme o tempo vai passando, as células, elas vão tomando esse material. O que tomando? Elas vão proliferando, elas vão migrando, elas vão criando a sua própria matriz extracelular, que chama, que elas vão deixando, vão decorando o ambiente, a casa delas ali. E aí, com isso, elas vão, né, criando esse novo tecido, ao passo que o biomaterial, ele vai sendo degradado. Então, o biomaterial, gente, ele é um molde para a célula crescer ali. Com o tempo, ele vai sumir e a própria célula vai tomar tudo ali e vai construir a própria casinha dela. E é por isso que ele chama de scaffold, andaime. Né? Imagine que para a gente construir um prédio, né, a gente precisa de um andaime para subir a estrutura, né? Então, é isso que a célula vê, né, o scaffold, como ela está construindo um prédio dela ali, ela precisa de um suporte. Então, para isso que o biomaterial serve na engenharia de tecidos, e é por isso que ele tem que ser um material que as células gostem, né, e que elas consigam crescer, né, proliferar ali dentro dele, tá? E aí, mais especificamente, gente, falando do scaffold, como eu acabei de falar para vocês, como que ele tem que ser, né, para que as células migrem, cresçam, façam sua própria casinha ali. Elas precisam que o material seja muito, muito poroso. Porque imagine você, a sua casa não é cheia de cômodos, né? Você consegue andar, né? Enfim, você consegue fazer o que você quiser lá dentro, você tem espaço. Imagina você enclausurado num lugar muito apertado, não tem espaço, né? É assim que as células se sentiriam se ela não tivesse os poros para ela
migrar. Então, é por isso que é tão importante os poros, para elas irem tomando material, e não só por isso, né? Porque tudo que elas excretam, né, aquele secretoma delas, ou mesmo para o nutriente chegar até elas, elas precisam de espaço. Os nutrientes não vão chegar até elas se elas não tiverem esse espaço hábil ali para isso acontecer, tá? Então, grave, gente, uma característica importante é porosidade do biomaterial. Outra coisa muito importante é biodegradação, né? É a segunda propriedade mais importante. Por quê? Porque eu falei para vocês que no corpo as células elas vão tomando o material, ao passo que o material vai sumindo, né? Ele só serve de um molde. Então, é importante que esse material da medicina, né, usado na medicina regenerativa, seja biodegradável. E aí eu quero chamar a atenção para vocês nesse ponto da diferença de um biomaterial que não é usado em medicina regenerativa, que é usado como um substituto, por exemplo, ou um material adjunto para algum tratamento. Por exemplo, a própria lente ocular, ela não é um scaffold, né? Ela não se degrada com o tempo. Ela é um material permanente, né? Ela não tem o intuito de regenerar a sua retina, por exemplo. Ela só é um biomaterial que está ali para realmente ajudar na sua função visual. Já aqui, quando a gente fala de scaffold, quando a gente fala de engenharia de tecidos, medicina regenerativa, ele é realmente um arcabouço, um andaime, um suporte para a célula que vai sumir com o tempo. Por isso, essa degradação, né, tem que acontecer, tá? Isso, gente, dentre outras propriedades que eu não vou, né, me ater aqui agora, mas, por exemplo, ele tem que ter propriedades mecânicas compatíveis com o tecido. Então, se você usa um scaffold que é para osso, a propriedade dele tem que ser diferente de um scaffold que é para o coração, porque o coração é um tecido mole e o osso é um tecido duro, né? Então, isso aí você tem que olhar também quando você pensa na engenharia desse biomaterial, que essa engenharia é justamente o que envolve, né, você ver o que precisa, você adaptar, você misturar diferentes biomateriais. Ah, eu vou combinar um polímero com uma cerâmica e acho que isso vai ficar bom porque combina com essa propriedade que eu preciso aqui para regenerar o osso, né? Então, é por aí que que os cientistas, os engenheiros de biomateriais, eles pensam. E aí, aqui, gente, eu falei lá atrás que eu ia comentar com vocês, né, o que são os hidrogéis. E aí, os hidrogéis, como vocês podem ver, eles são polímeros, né, que retêm grande quantidade de água. Pensem, por exemplo, gente, numa gelatina. Hoje, só um pouquinho, eu olhei o relógio agora, eu já estou acabando, tá? Eu sei que a gente está estourando o tempo, mas eu preciso de mais uns 2, 3 minutinhos só. Eu já estou acabando. Mas eu só quero mostrar mesmo essas... Rê, se você topar, Oi. né, de 5 a 10 minutinhos também para incluir um pouco de experimentos. Uhum. Se você não conseguir incluir experimentos, fica tranquilo, inclui amanhã, né? Mas vamos deixar depois, em seguida, uns 10 minutinhos para perguntas, enfim, se o pessoal precisar interagir, tá bom? Talvez, então, legal. assim, você inclui alguns dos experimentos amanhã e tal, mas os experimentos são importantes, porque para a gente sugerir para eles algumas possibilidades, tá bom? Mas tá muito legal a aula, viu? Tá, as duas estão excelentes. Vamos lá. Eu vou só finalizar, então, para falar um pouquinho, para vocês visualizarem quais são esses biomateriais, né, usados na engenharia de tecidos, os que estão mais em alta, né? Então, primeiro, gente, eu trouxe aqui os hidrogéis. O que eles são, né? Eles são materiais feitos de polímeros. O que são polímeros? Eles são moléculas muito grandes, constituídas de unidades repetitivas de monômeros, que chama, né? Que são várias moléculazinhas, uma seguida da outra, né? E polímeros são coisas que vocês usam aí no seu dia a dia, né? Mas, enfim, quando a gente fala de hidrogel, a gente está falando de polímeros que, ao se terem as suas cadeias poliméricas intercruzadas, eles têm capacidade de reter muita, muita água. E por eles terem essa capacidade, eles se assemelham muito ao tecido nativo do nosso corpo, porque o nosso corpo, a maioria da constituição do nosso corpo é água, né? E aí as células vivas veem esses hidrogéis como uma casa, tipo, estou em casa, né? É um material que eu gosto muito, tem bastante água, tem bastante espaço, tem bastante poros, né? Por isso que eles são muito usados na engenharia de tecidos. Então, nessa primeira figurinha, vocês podem ver o aspecto de um hidrogel,
né? E ali, né, no detalhe, como ele pode ser poroso. Nas outras figurinhas, é um hidrogel que eu mesma formulei, gente, que eu coloquei para vocês, é a minha mãozinha, e que eu fiz essa bioimpressão 3D, né, no teste que eu estava fazendo ali de um material com esses porinhos, tá vendo? Tem esses buraquinhos que são os poros, tá? E na prática, como que vocês podem imaginar um hidrogel? Aí na casa de vocês, aposto que vocês já mexeram com isso, que é a gelatina, tá, gente? A gelatina, ela é um polímero, né? Ela é uma proteína, que toda proteína é um polímero, tá, gente? E é uma proteína que veio do colágeno, né? Nada mais é do que um colágeno desnaturado, que fala, ela passa por algumas reações lá, e aí ela se desnatura, tá? E aí, então, a gelatina, por ela é um polímero de origem natural, que é muito usada na engenharia de tecidos também. Não essa gelatina que vocês comem, tá, gente? Porque, enfim, não tem o grau de pureza adequado, mas, analogamente, a gente tem a gelatina de grau médio, que a gente chama, que ela tem uma pureza suficiente para a gente injetar ela dentro do corpo se necessário, tá? E, por fim, aqui as cerâmicas. Então, eu trouxe o exemplo de alguns materiais cerâmicos, como eles são porosos, né? Vejam ali na figurinha direita em cima, esse é o material comercial, muito poroso, e que as células gostam muito ali nos pontinhos em azul. Embaixo vocês veem, isso são células coradas dentro de um material cerâmico. E não só de, né, materiais puramente cerâmicos, puramente poliméricos ou puramente metálicos, a gente pode fazer os biomateriais. Eles podem ser a combinação desses materiais, que são o que a gente chama de compósitos, como a gente pode ver na figura ali, a primeira figura à esquerda em cima, que tem uma seringuinha ejetando um hidrogel misturado com uma cerâmica, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de combinação se for mais conveniente para aplicar o material, para as células gostarem mais daquele material, tá? Então, eu trouxe isso para vocês terem em mente como são, né, na prática ali, ó, são fotos de biomateriais reais, tá bom? E por fim, gente, só para finalizar, então, queria falar, então, de novo do sistema de liberação controlada de fármacos, porque eu acho que é um conceito que vocês vão poder explorar bastante nos experimentos de vocês. Então, suponha que você tem um hidrogel e que você coloque dentro do hidrogel um medicamento, ou você incorpore no hidrogel o secretoma das células. Você mistura o secretoma das células com o hidrogel para você injetar ele dentro do joelho como um medicamento. E aí você quer ver como que esse secretoma vai ser liberado com o tempo dentro do gel. E aí você pode fazer esse estudo. Ah, como que esse secretoma é liberado? Será que quando o gel degrada, ele vai sendo liberado junto? Sim, difusão, como, por exemplo, um perfume que você passa e o seu amigo lá do outro canto da sala, ele sente o seu perfume, porque a molécula do perfume difundiu no ar, assim como a molécula de fármaco difunde no material, né? Então, é muito importante vocês entenderem esse conceito, porque quando a gente usa esse sistema de liberação controlada, a gente pode entregar medicamentos de forma controlada no corpo e a gente traz tratamentos mais eficazes, porque você não entrega o medicamento de uma vez, você tem doses controladas. Bom, é isso, gente. A gente já passou um pouquinho do tempo hoje, então eu vou deixar uns exemplos que eu trouxe de experimentos do SSP de missões anteriores para falar amanhã, tá? Eu não vou deixar de falar, eu vou explicar amanhã. Mas foi bom passar por toda essa teoria hoje, né? E mostrar para vocês, né, como que é legal né, a gente poder explorar, estudar como os biomateriais funcionam em microgravidade, porque a gente pode realmente fazer o que a gente quiser, né? De como que a gente incorpora um material no hidrogel, como que a gente libera, né? Enfim, como que ele se comporta, será que eu consigo sintetizar um material, né? Enfim. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Desculpem por ter passado um pouquinho do tempo, mas amanhã eu vou continuar com os exemplos. Espero que tenham gostado e fico disponível para receber suas dúvidas. Obrigado, Renata. Obrigado, Yasmin, né? Eu vou parar de gravar agora. A gente vai ter depois esse link disponível, mas a gente tem aí mais 5 minutinhos, se vocês tiverem dúvidas, enfim, para a gente tirar, tá bom? Vamos aproveitar, né, que a Renata e a Yasmin estão aqui, a Giovana também, a Fernanda, se vocês quiserem, podem perguntar, tá bom?
isso aí, gente. Eu espero. A Laísa quer perguntar. Pode falar, Laísa. Oi, tudo bem, gente? Boa tarde. Tudo bom?